Oi pessoal, mais uma aula da nossa série sobre ansiedade. Sempre eu venho aqui nessa abertura para dizer que de repente você está aqui assistindo pela primeira vez o meu canal ou esse é o primeiro vídeo dessa série sobre ansiedade, porque veja bem, nós estamos aí numa série de aulas sobre esse tema tão importante que é a ansiedade. Porém, é essencial, fundamental que você assista desde a primeira aula. Não comece a partir daqui. Aqui abaixo na descrição tem um link com a playlist dessa série. E aí você começa desde a primeira, segunda, terceira e por aí vai, porque é um tema muito profundo, é um tema complexo que não dá para você entender pegando esse bonde e andando. Então, por favor, se esse é o seu primeiro vídeo dessa série, dá uma paradinha agora, clica no link e vem fazendo aí a ordem cronológica, porque assim vai ser muito mais proveitoso para você. Mas, se você já vem fazendo isso, acompanhando aí as aulas de forma certinha, aí uma por uma, então vamos lá para a nossa aula de hoje, que Deus possa falar com você. Vamos para mais uma etapa aí da nossa série, né, sobre ansiedade, sobre preocupações. O nosso tema principal, como lidar com as preocupações da vida, mas agora nós entramos nessa parte mais específica, né, da ansiedade. Como vencer a ansiedade. Até aqui nós já vimos 6 pontos, 6 atitudes que nós precisamos tomar, ou 6 lições que nós precisamos entender para vencer. E hoje nós vamos ver mais 2, a 7ª e a 8ª. O nosso primeiro tópico é: entenda qual é a origem da sua dor. Um dos pontos importantes para vencer a ansiedade: entenda qual é a origem da sua dor. Aí eu quero voltar com vocês aqui para o texto. Existem situações que abalam a vida de qualquer pessoa, independente da sua fé ou da sua estrutura emocional. Ninguém é forte o suficiente para lidar imediatamente com a perda de um ente querido, uma enfermidade grave, um problema familiar, ameaças, abusos ou coisas semelhantes a essas. Então, paramos aí. Uma coisa que você precisa entender é que existem situações na nossa vida que vão nos abalar, independente da nossa fé, independente da nossa estrutura emocional, independente do nosso conhecimento. Ninguém é forte o suficiente para lidar com tudo. Ninguém é forte o suficiente para lidar com todas as dores. Nós somos seres humanos. E quando a gente fala de ser humano, de raça humana, eu sempre gosto de voltar para a origem lá da palavra humano. Essa palavra, ela deriva de pó. É tanto que o salmista diz assim: o Senhor sabe da nossa estrutura, que nós somos o quê? Pó, terra. Foi daí que a gente veio. Ou seja, nós não somos nada. Nossa estrutura é nada diante de certas coisas. Ninguém é forte o suficiente para lidar com todo tipo de problema. Em algum momento, por conta de algum tipo de situação, nós vamos nos abalar. E isso aqui, para você vencer o problema, vencer a ansiedade, você tem que entender isso. Porque se você não entender, você entra numa pira de achar que tem alguma coisa muito errada. Porque tem gente que acha que crente não pode sofrer, que crente não pode chorar, que crente não tem problema, que crente não vai sentir-se muitas vezes angustiado ou até sem saber o que fazer. E nós precisamos entender que isso não é verdade, que isso faz parte da vida. E o nosso texto principal que está nos guiando nesse estudo todo é o que Jesus fala: nesse mundo tereis aflições. Ou seja, essas aflições, elas são parte da vida. Então ninguém, você precisa entender isso, ninguém é forte o suficiente, eu fiz questão de destacar aí, para lidar imediatamente com problemas, e não dá. Eu poderia ficar aqui enumerando todas as coisas, por isso que eu termino dizendo de coisas semelhantes a essas. Existem situações que são graves, existem situações que abalam, existem situações que a gente fica sem saber o que fazer. E é óbvio que isso é humano, isso é normal, isso vai acontecer, isso não lhe diminui. Isso não tem a ver com a sua estrutura emocional, ou a sua fé, ou o seu conhecimento. Não, isso é a sua parte humana. Isso é perfeitamente normal.
Aí siga comigo. O processo para superar essas dores leva algum tempo e isso precisa ser respeitado. Portanto, jamais cobre um bom ânimo imediato de quem está passando por esse vale. Ao contrário, seja compreensivo e conduza-o com amor pelo caminho da cura. Nós estamos falando sobre um mal que tem assolado a vida de milhões de pessoas, que é a ansiedade. Milhões de pessoas. O problema da ansiedade não é o sentimento da ansiedade, mas o maior problema é a causa dela. O maior problema é a causa dela, como eu tenho falado aqui para vocês. Pessoas que você senta para conversar e a pessoa diz, eu não sei por que eu estou assim. Isso é muito mais grave do que a questão que nós estamos tratando aqui. É mais grave, porque aí entra uma série de fatores. Aqui não. Aqui nós precisamos entender que são coisas perfeitamente justificáveis. Eu não posso cobrar, por exemplo, de uma mãe que perdeu o filho, que ela bota um sorriso no rosto e que ela comece a viver a vida cristã, a vida social, como se nada tivesse acontecido. Eu preciso entender que ali existe uma dor, existe uma situação onde não tem quem seja forte o suficiente para estar bem. Vai levar um tempo. Uma pessoa que descobre, que vai ao médico e tem um diagnóstico de uma enfermidade que para a medicina é incurável, por mais fé que ela tenha, por mais conhecimento da palavra que ela tenha, por mais que seja uma pessoa otimista, aquilo vai, por um período, abalar as estruturas. Vocês entendem o que é que eu estou querendo dizer? São duas questões, porque às vezes estão chamando de ansiedade dores que são perfeitamente justificáveis. Estão chamando de depressão dores que são justificáveis, que é uma angústia profunda, que é o luto. Tem gente que está chamando o luto de ansiedade, tem gente que está chamando a angústia de ansiedade, e aqui a gente está fazendo uma separação de que existem dores que elas são originadas a partir de questões muito sérias. Por exemplo, eu coloquei aqui questões de abuso. Uma pessoa que sofreu abuso, ela não é uma pessoa mimizenta porque ela está com ansiedade. Uma pessoa que sofreu abuso precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de cuidado, porque sofreu algo muito grave. Eu não posso dizer, bota um sorriso no rosto e vamos embora. Não, a gente precisa tratar. Uma pessoa que, por exemplo, uma coisa que acontece muito, e às vezes as pessoas não sabem que isso acontece muito, porque é uma situação muito íntima e que é perigosa. Eu coloquei aqui, ameaças. De repente, alguém está sendo ameaçado no trabalho, ameaçado na família, perseguido de uma forma séria. Estou falando dessa perseguição que a gente chama de perseguição, essas bobagens da vida social. Ah, porque o colega de trabalho tira onda, faz... Eu estou falando de gente que sofre ameaça no trabalho, gente que sofre ameaça na família por causa de questões. São questões muito graves e que levam a essa ansiedade, leva a essa angústia, leva a esse sentimento. São questões que precisam ser tratadas. Existe uma origem dessa dor e eu preciso entender, não, eu estou assim, isso não veio do nada. Eu estou assim porque eu estou vivendo essa situação. Eu estou assim porque eu estou sendo ameaçado, estou vivendo a perda, eu estou vivendo uma notícia ruim. Ah, é o filho ou a filha nas drogas, é o filho ou a filha numa situação complicada. Isso abala qualquer pessoa. Isso não vai deixar... Não, mas Deus está comigo. O ponto não é esse, vai abalar. Não tem como você imediatamente resolver a situação. Então, entender qual é a origem da sua dor é fundamental. Porque, às vezes, eu digo isso porque muitas pessoas chegam para nós e dizem assim, não, eu estou com crise de ansiedade. Mas, na verdade, a pessoa recebeu um diagnóstico médico. A pessoa perdeu um ente querido. A pessoa sofreu, como já atendi, quantos casos já atendi no gabinete pastoral de pessoas, olha, eu fui abusado na minha infância, né? E sempre é por gente próxima. Então, são casos que existe uma dor,
Existe algo muito sério que causou aquilo ali. Então, entender a origem da dor é muito importante, até para buscar ajuda. Lembra que na aula passada nós falamos sobre isso, a importância de buscar ajuda. E nós falamos aqui os níveis de ajuda. Então, até para isso, você precisa saber qual é a origem. Por quê? Porque às vezes a gente está chamando de ansiedade algo que na verdade não é. A gente está chamando, é algo muito pior, né? Você está passando por um período de luto. Você está passando, às vezes, até a perda de um trabalho que você gostava muito. Você perdeu aquele emprego, é um período de luto, é uma perda. E você está triste porque você tinha planos. Você quer ver uma coisa? Fez um negócio errado, perdeu um dinheiro que você economizou a vida inteira e, de repente, um negócio errado você fez, perdeu. Tem uma dor, tem um luto. Você vai demorar um pouquinho para processar. Eu não estou colocando tudo no mesmo balanço, tá? Eu estou aqui apenas dizendo dores, problemas. Cada um tem a sua intensidade. Mas são coisas perfeitamente justificáveis de você passar por essa dor, por esse momento. E outra, é importantíssimo passar por esses períodos, por essas fases. Um dos versículos que eu acho fantásticos na palavra é um que diz assim, o salmista diz assim: foi bom eu ter sido afligido, porque assim eu aprendi a tua lei. Existem muitas lições profundas nessa frase. Ele está dizendo, foi bom eu suportar essa situação, eu passar por essa dor, para que eu aprendesse. Ele está aqui falando da lei do Senhor, mas vamos trazer isso para a nossa vida. A dor, ela é um professor. E a dor também, ela promove, como a pastora Meila disse, ela promove uma cura. Jeremias, ele disse assim, que é bom para o jovem suportar o peso e as dores da sua juventude. Ele disse, é bom, é importante que ele suporte. Por quê? Porque são essas dores que trazem amadurecimento. Então, a dor, na verdade, ela vai, quando é um caso como esse aqui, qualquer um desses casos, qualquer uma dessas dores, vai trazer ensinamento e vai trazer cura também. Eu gosto muito de uma frase, quando eu ouvi essa frase a primeira vez, no primeiro ano da faculdade, eu acho fantástica essa frase do Freud, que ele diz assim, o que não vira palavra, vira doença. Ou seja, é preciso colocar para fora a dor para que haja cura. Ele está dizendo o seguinte, está com algum problema? Fale. E essa é a base das terapias, é o colocar para fora. É por isso que o terapeuta, ele vai apertar. Fale, é por isso que quando alguém chega no gabinete pastoral, primeira coisa que os pastores fazem é, qual é o problema? Eu estou precisando de oração. Não, qual é o problema? Fale. Às vezes tem gente que não entende porque a gente pede para falar. É justamente para isso, para que essa palavra, por mais que doa, mas ela está te curando. Quando você está falando, porque tem gente, vamos pegar o caso do abuso, por que essas pessoas já idosas, que foram abusadas, elas continuam com aquela mesma dor, com aquele mesmo problema, porque elas nunca tiveram coragem de falar para ninguém. Nunca falaram, e aquilo virou o quê? Enfermidade da alma. Eu conheci casos de rapazes, ouvindo um podcast, os rapazes que foram abusados, tem deles que são casados hoje. E o cara que fez o livro, eu estava assistindo o cara que fez o livro e veio conversar com eles. Ele disse, cara, eu fiquei chocado porque um deles, ele disse, hoje ele é um homem adulto, passou num concurso público muito bom, ele tem família, ele nunca tinha falado, e quando eu fui perguntar, porque eles eram adolescentes, só que eles não falaram, eles não falaram no sentido de buscar ajuda, eles deram depoimentos, e um depoimento não vai curar nada, vai trazer mais dor ainda. Ele disse, eu vi como se ele tivesse a idade de quando aconteceu. Ele disse, cara, não passa, é uma dor
que não passou na vida dele. E na hora que ele estava falando, eu digo, justamente, não passou por quê? Porque foi colocado para debaixo do tapete. Não, eu vou viver minha vida, eu vou seguir em frente. Mas não teve ninguém para dizer, vamos aqui fazer um tratamento, vamos aqui, vamos resolver, você não tem culpa de nada. E o que mais o cara do livro falou eles se sentem culpados. Ninguém chegou para esse cara para dizer, meu filho, você foi abusado. Você era uma criança. Culpado e sem vergonha foi quem fez isso com você. E aí eu volto até a dizer uma coisa que eu vi um especialista falando disso e eu achei muito interessante, muito pertinente. Ele dizendo que uma coisa que as pessoas não entendem é que a maioria das violências, dos abusos sexuais contra crianças não acontece com a violência física. É através da influência, do carinho. E por isso a criança se sente culpada, porque se fosse um ato violento, provavelmente ela ia gritar, ela ia pedir socorro. Mas é uma coisa tão louca que é no carinho. Olha, vem cá, senta no colo do tio. Deixa o tio, né? É o vizinho, E a criança, naquela hora, não está entendendo nada. Porque ela está gostando. Entenda, ela não sabe o que é. Aquilo está dando um certo prazer. O psicanalista dizendo assim, é uma questão até sensorial. Física. Sensorial, um prazer sensorial. Aí ela vai crescendo. Daqui a pouco ela começa, como eu sou suja. Como eu sou imunda. Seja o menino, seja a menina. Por quê? Porque começa a dizer, como é que eu gostei daquilo? É uma briga na mente, entende? Eu gostei daquilo. Aí é onde está o grande abuso, porque é o abuso aqui. E isso é muito grave. E precisa de alguém chegar e dizer, não, você era uma criança. Porque a pessoa não entende isso. Então, o ponto não foi colocado para fora, ninguém chegou para ajudar, não foi feito um tratamento, não foi feito um acompanhamento. As pessoas, eu volto a dizer o que eu já falei aqui em aulas anteriores, como é que você chega para uma pessoa que perdeu um ente querido e você diz assim, não chore não. É esse tipo de ajuda que muitas vezes chega, que é a ajuda que atrapalha. Tem uma coisa, já falei aqui 1000 vezes, vou falar a 1001ª. A coisa que eu mais odeio em velório é gente mandando os parentes pararem de chorar. Eu saio de perto, que eu não gosto de papo de velório. As conversas de velório, elas machucam. Devia ter uma lei, sabe? Para botar assim no velório. Cala a boca. Não fale nada. Porque tem gente que é só besteira. Deus quis assim. E no interior é que é uma desgraça. Deus quis assim. Não chore não. Não chore. Ali é o tempo. O que é que nós lemos em Eclesiastes? A gente lê o versículo que diz, tem o tempo de chorar e tem o tempo de rir. Então, veja bem, há tempo para tudo. O velório é o local de chorar. E a Bíblia está dizendo que não é só o que perdeu o ente querido que vai chorar. Nós também temos que chorar com eles. Porque a Bíblia disse, chorai com os que choram. Eu não posso ver o meu irmão chorando e eu vou chegar alegre. Não, eu vou chorar com você. Agora é tempo da gente chorar. Vamos chorar aqui. Vamos olhar para o futuro, mas esse momento aqui é o momento de chorar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todas as pessoas que vivem esse momento da forma correta, elas se curam. Não é que elas esquecem, não é que, eu superei, tá tudo. Não, mas elas são consoladas. Existe uma cicatriz, mas não existe mais a ferida. Ferida é diferente de cicatriz. Cicatriz, ela te faz lembrar. Você não teve amnésia da situação. Porém, ela não vai doer como naquele momento que aconteceu, porque você viveu aquela etapa. É diferente, é uma dor diferente, é um conviver diferente. Falei aqui para os jovens, acho que na aula passada. Eu tive uma experiência com um colega de trabalho que perdeu o pai, e todo mundo chorou, e todo mundo, aquela coisa toda, e ele era o que resolvia tudo. Ele resolvia tudo. E ele não chorou, eu não vi ele derramar uma lágrima. E ele resolvendo tudo, e aí a gente lá na casa, e eu conversando com ele, ele muito durão, assim, né, assim, a gente fez tudo que tinha para fazer e tal. Beleza, passou, enterrou, e ele todo durão.
Não viveu nada, eu não vi ele chegar perto de caixão, eu não vi ele fazer nada daquilo que os filhos fazem. E tem que fazer mesmo, tem que fazer mesmo, tem que chorar mesmo, tem que dizer me leve com você, tem que fazer toda a cena. Tem que fazer tudo, porque fala, grita, briga, faz tudo. E ele calado. Resultado. Dia seguinte a gente voltou a trabalhar e cadê o fulano? Que era o fulano que resolvia tudo. Não, o fulano está trancado na biblioteca do pai, bebendo e ouvindo as músicas do pai. E assim ele ficou lá durante dias até que foram lá tentar. Houve umas situações até mais sérias. Por quê? Porque ele não viveu. Não viveu aquele momento. É muito terrível você não viver. Isso acontece muito, por exemplo, quando a pessoa descobre, né? Já pensou você que é a coisa que eu sempre falo do Covid. A coisa mais terrível do Covid, além de você perder o ente querido, você não poder velar. Esse foi o maior crime da Covid. No coração de cada parente, isso deixou uma ferida. Porque o momento do velório, essa despedida, ela é necessária. Ela é necessária. É um ritual necessário. É necessário. Veja que coisa grave, né? Como pessoas que se despediram de um nada. Despediram de um caixão longe, de uma pessoa enrolada num saco preto. Isso na psique é muito sério. A gente está falando aqui de um nível de dor que realmente precisa de muita ajuda. Só que precisa ser identificada. Veja aí, entenda. Qual é a origem da dor? Você tem que saber, peraí, eu estou assim por quê? Se eu estou assim por causa dessa situação, eu preciso entender que existem fases. E que eu preciso passar por elas. Que é normal, que eu não sou menos crente. Que eu não sou fraco porque eu estou vivendo o luto. Quer dizer, crente não vive o luto. Vamos seguir aqui. O mesmo vale para você. Se você estiver enfrentando algum problema grave, entenda que a ansiedade faz parte desse momento. Compreender e viver as fases é fundamental para que a cura aconteça. Entretanto, é necessário entender os prazos de cada etapa. Existe um tempo determinado para tudo, inclusive para quê? Para viver a dor. Portanto, passe pela etapa da dor, mas decida não viver lá. Busque ajuda e siga em frente. Aí vem Eclesiastes. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo determinado para todas as coisas. E o texto que nós lemos, versículo 4, diz: há tempo de chorar e tempo de sorrir. O tempo do luto, ele é curativo, ele é importante, ele faz parte do tratamento. Viver esse luto, dentre as coisas que eu concordo com o Freud, eu acho maravilhoso a forma como ele descreve o luto, as 5 fases. Eu concordo com ele plenamente. Tem que viver essas fases para que haja cura. Ele não criou, ele descobriu essas fases. São fases que são fundamentais. Deixa eu ver se eu lembro. Primeiro é a negação, depois é a raiva, a barganha, que é você ficar negociando, a quarta, que é a depressão, que é se jogar no fundo do poço, e a quinta, que é finalmente a aceitação. Veja como é fundamental. É fundamental. Primeiro, não aceito, não acredito. É normal. Normal isso aí. Não pode ser porque comigo. Etapas, viver as etapas. Olha como a palavra é perfeita. Por que foi que eu coloquei aí Deuteronômio, capítulo 34, versículo 8 e 9? No versículo 8, o texto diz assim, que o povo de Israel chorou por causa da morte de Moisés. Quantos dias? 30 dias. 1 mês. Chore. Deus interviu nisso aí. Deus chegou em algum momento para dizer: que é isso? Que falta de fé é essa que estão chorando? Estão idolatrando Moisés? Passou. Não.
E o povo pranteou. E olha, e o povo de Israel, menino, é um labafero. Não é choro que nem o da gente, que o povo nordestino é muito parecido. É muito assim, quanto mais no sítio, mais tem uma origem. O povo de Israel, quando chora, é aquela situação que Jesus diz, olha, tira esse povo daqui que já está me incomodando. É aquele choro que tem o chorador profissional, que vai para as casas chorar. Ô, gente, isso não tem no interior? Não tem aquele povo que você nunca viu? Quem aqui já se encontrou com esse povo que não conhece o morto, a família do morto, mas está lá com um lenço chorando? Eu já cansei de ver aqui em Palmeiras isso. Porque são as pessoas, são choradores profissionais. Lembra do caso da menina, que estava o povo tudo chorando? Aí Jesus, olha, tira, que está me atrapalhando. Eu não vou conseguir. Tira esse povo daqui. O povo do Nordeste e o povo judeu, olha, ali assim, na choradeira. E detalhe, eles perderam quem? O líder, quem conduzia, o pastor, o mentor. Eles perderam tudo. Eles perderam a base. Aí Deus não interfere. Deus não interfere. 30 dias. Chorando, não é 30 dias de luto. Veja, não é 30 dias de luto ou só de pranto. Veja bem, até passar o período de pranto e de luto. Foi 30 dias chorando para se acabar. O versículo seguinte, versículo 10, versículo 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. No versículo 8 está o choro, está o pranto, é o passado, Moisés passou, e o versículo 9 já é dizendo, tem um sucessor, a vida segue. Os israelitas que antes obedeciam Moisés, agora vão obedecer Josué. E o mais maravilhoso é no livro de Josué, que já é a sequência, Josué capítulo 1 diz assim, ó, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e este povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês. Como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés eu darei a vocês. Aí o versículo 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Moisés passou. Já chorou, meu filho? 30 dias. Já pranteou 30 dias. Agora, se levante. É o choque de realidade. Deus está trazendo Josué e o povo para a próxima etapa. Seja forte e corajoso e ó, é outra fase. Por que é que tem gente que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e não passa? Porque a pessoa fica reprimindo. Vem a vontade de chorar, reprime. Tem gente que é assim, aconteceu. Eu conheci uma família que não vamos enterrar hoje mesmo. Morreu hoje, vamos enterrar hoje mesmo, que amanhã todo mundo tem trabalho. Neste caso, é aquela família que tanto faz. Mas tem muita gente que faz isso, não vive o momento. Não, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, vou... E aí, aquele luto que deveria ser vivido naqueles 30 dias, 60 dias, aí a gente está falando dos 30 dias aqui, mas isso tem um prazo para cada pessoa. Aquilo que era para ter vivido naquele período, a pessoa fica anos vivendo. Porque ela está a conta gotas. Chora um pouquinho hoje, passa uns dias botando aquela dor para debaixo do tapete, aí chora mais um pouquinho amanhã, nunca vai ser curado. A gente está falando aqui de morte, mas de qualquer uma dessas dores. Tem que sofrer mesmo. Tem que chorar mesmo. Por quê? Porque você talvez não entenda, porque na hora a gente não entende. Mas aquele choro, ele está produzindo essa cura na nossa vida. Você veja que Josué estava lá, no seu luto, na sua angústia, porque imagine você no lugar de Josué. Ah, mas eu sou o sucessor, ok. Mas Moisés é Moisés, né? Quem abriu o mar foi tu? O cara fez coisa que ninguém nunca fez. Aí agora, ele mesmo olhou para você e disse, olha, Deus está mandando eu lhe ungir, é você. Aí o cara vai e morre. Tu nunca fez um milagre na vida.
Tu imagina a cabeça de Josué como estava? Então Deus chega e diz, meu filho, Moisés passou, agora é com você. Você vai fazer o povo atravessar. E você vê que Deus não repete o mesmo processo na vida de Josué que ele fez com Moisés. Moisés, o mar se abre. Josué, à medida que ia caminhando, as águas iam recuando. Para mostrar o quê? Deus não precisa fazer as mesmas coisas que fez na vida de Moisés, porque Moisés é um, Josué é outro, e o propósito de cada um é diferente. Os teólogos, eles sempre falam o seguinte, que Moisés é o cara necessário para tirar o povo do Egito, é o homem paciente para suportar, porque a Bíblia diz que ele não tinha ninguém mais manso. Porque imagine, tolerar aquele povo durante 40 anos. Eu não tolerar, esse povo, Deus me defenda. Não, o mais tolerante, mais dócil, ele é o cara necessário para aquele tempo de travessia. Moisés era o cara daquele momento. Aí o que acontece? Passou, atravessou. A Bíblia diz que Moisés olhou para a terra. Gente, ele estava muito próximo. É tanto que Deus disse, você vai olhar e não vai entrar. Por que Josué? Porque agora é o tempo da guerra. Apesar de que, mas Moisés era guerreiro. Não, é um outro tipo de guerra. É o momento de tomar posse. E agora precisa de pessoas com outro tipo de, vamos pegar aí o temperamento, outro tipo de personalidade para tomar posse. Passe pela etapa da dor, mas decida não viver lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus não tivesse vindo até Josué e dissesse, levante-se, seja forte e corajoso, talvez ele estivesse lá até hoje. Tem gente que é assim, vive na dor, mora na dor. Eu até brinquei aqui com os jovens semana passada. Deus, ele não alimenta nem ansiedade, nem depressão, nem angústia, nem luto. Deus, ele não alimenta. Você não vai ver na Bíblia Deus colocando lenha na fogueira da depressão, da ansiedade. Pelo contrário, o tempo todo Deus está tirando seus servos de lá. O tempo todo ele usa anjo, ele usa profeta para tirar as pessoas de lá. Não é para ficar não, já deu. É como Elias, coma, porque a caminhada ainda é longa. Se levanta, o cara está angustiado porque está sendo perseguido por uma mulher, o cara quer morrer, o cara quer desistir do ministério, vai desistir de nada. Durma, descanse e depois vamos embora. Jonas está revoltadinho da vida, porque ele queria pregar e o fogo cair do céu e matar o povo vai se converter. Que povo terrível, se converteu. Jonas é o cara mais louco que existe, né? Porque quem é que não queria pregar para uma cidade e a cidade se converter? Ele ficou com raiva, ficou abusado. Cadê? O senhor não fez nada. Ficou lá e Deus, meu filho, isso aí não vou alimentar isso aí não. Os profetas viveram isso. O próprio Jeremias, que é chamado do profeta das lamentações, o profeta chorão. O cara escreveu um livro de choro. O cara era naturalmente um cara melancólico, um cara para baixo, Jeremias era um cara que só via as coisas pela visão negativa. Ele era assim, era natural dele. Mas o tempo todo a palavra de Deus vinha a ele. E a palavra de Deus sempre fazia ele olhar para o futuro. Sempre olhar para frente. Por mais desgraças e consequências do pecado de Israel que Deus iria trazer, mas Deus sempre trazia a esperança de futuro. Porque a gente não pode morar na dor. A gente não pode. A gente tem que entender. Esse período eu tenho que viver. E aí eu quero ressaltar aqui duas questões. Primeiro, como diz aí no início, jamais cobre um bom ânimo imediato de quem está passando por esse vale. Que vale? O vale da dor. Quando você vê uma pessoa, o seu irmão em Cristo, a sua irmã, um amigo, que perdeu alguém, que está com um diagnóstico médico, que perdeu o emprego, que foi abusado, que está vivendo um problema familiar, nunca cobre dessa pessoa o bom ânimo imediato. Separou, uma coisa muito que está incluída nas outras coisas, mas é muito bom. Uma separação, gente, é um luto. Separação é um luto. Porque por pior que tenha sido aquele casamento, é uma decisão complicada.
Por mais que a melhor coisa seja a separação, é difícil. É muita coisa envolvida e quando tem filho pequeno, meu Deus. Então não chegue para a pessoa que está vivendo isso e cobre dela uma atitude de bom ânimo imediata. Pelo contrário, tem um conselho aí. Seja compreensivo e conduza-o com amor pelo caminho da cura. Chore com ele. Chore com ela. Não queira tirar a pessoa daquele lugar antes do tempo. Abrace e diga, olha, eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Não venha com uma coisa que a Êxila falou e eu acho fantástico. Ela disse, a coisa que mais magoava era quando alguém chegava dizendo as razões pelas quais o filho dela tinha morrido. Tipo assim, não, Deus levou seu filho por isso. Não, você tem... Ela disse, eu não quero saber por que Deus... Eu só quero que alguém diga assim para mim, eu estou aqui com você. Ela disse, eu só quero isso, eu não quero explicações. Porque às vezes a pessoa acha que explicando está ajudando, você está atrapalhando. Na hora do luto, da dor, a pessoa está com um diagnóstico médico de um câncer, de uma doença, seja lá qual for. Sabe por que Deus permitiu isso na sua vida? Isso não é hora para você falar nada disso. Essa é a hora de você dizer, olha, eu estou aqui para orar com você, chorar com você e dizer, Jesus vai te curar. Nós vamos crer até o fim. Quando você precisar de mim, eu estou aqui. É isso. Não é hora de você vir com a solução. É hora do ombro. A gente precisa ter esse entendimento da hora de oferecer o ombro. Tem gente que quer oferecer uma solução na hora que ela tem que oferecer só o ombro. Chora aqui. Eu não consigo chegar diante de uma pessoa que está vivendo uma dor com milhões de resoluções, porque não é a hora para aquilo. Porque isso magoa. Isso é como uma flecha no coração de quem está passando pela situação. Sabe por que você foi abusado? Sabe por que seu casamento deu errado? Não é hora para isso. Não é hora. É hora de você dizer, eu estou aqui, o que é que você precisa de mim? Que ajuda eu posso te dar? Porque é o seguinte, eu vou dizer uma coisa, a pessoa, na hora de uma separação, eu acho que não precisa ninguém dizer porque deu errado, que eu acho que o casal já sabe. É uma espiritualidade fora de hora. Se fosse espiritualidade, era bom. É religiosidade. É uma coisa religiosa, de ritual, ao invés de ser algo realmente necessário. É aquela religiosidade e falsa religiosidade. Então a gente precisa ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, porque isso vai ajudar muito mais. Às vezes você chegar e não dizer nada e abraçar uma pessoa que está vivendo essa dor, é muito mais importante do que você apontar o dedo para a causa do problema. Quando essas bobagens de frases vierem, lembre-se de Deuteronômio 29, 29. Existem coisas que são ocultas e que pertencem a Deus e coisas que são descobertas que pertencem a nós. Existem coisas que nós só teremos resposta na eternidade. É muito importante você tomar a decisão de viver as etapas da sua dor, da dor da pessoa que você está acompanhando, mas entender que elas têm prazo, há tempo para tudo, há tempo de chorar, mas que uma hora você precisa se levantar e ir em frente. E, sobretudo, nem cobrar dos outros que se levantem antes do tempo e nem cobrar de você mesmo. De repente, a gente está falando de algo que aconteceu com você, recente ou que você esteja vivendo. Não cobre de você a saída dessa dor antes do prazo. Aprenda a viver essa dor. Agora, como você está em Cristo Jesus, você não precisa passar essa dor sozinho. Você pode buscar ajuda espiritual, ajuda terapêutica, como nós já falamos aqui na aula passada. Pessoal, estou vindo aqui gravar a segunda parte dessa aula porque nós tivemos um problema hoje com o áudio, porque começou um evento lá na frente da igreja, muito barulho, e eu tive que aumentar meu tom de voz e o resultado da gravação não ficou muito legal, estourou muito, então eu vou fazer essa gravação aqui no escritório, porque esse é um tópico muito importante, que é o cuidado com as palavras. Eu quero ler para você Provérbios capítulo 14, versículo 15, que diz assim, é um texto muito conhecido. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. Existe uma outra tradução que diz assim, o tolo acredita em tudo que ouve,
mas o sábio, ele pondera e analisa. Ainda Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que também esse aqui é um texto ainda mais conhecido, que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A tradução mais comum, que com certeza você já deve ter ouvido, é: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a usam comerão do seu fruto. A gente precisa ter cuidado não só com o que a gente fala, mas também com o que a gente ouve. Então, cuidado com o que você ouve. Quando, por exemplo, alguém disser que a ansiedade não tem cura, não acredite. Porque a ciência, a medicina e os homens, por melhor e por mais bem intencionado que eles sejam, eles são limitados. Mas Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Nele, nós já somos curados de todas as coisas. Eu trouxe até um texto aqui de Isaías, capítulo 53, também um texto assim muito conhecido. Isaías 53, no versículo 4, diz assim: certamente ele, quem? Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores ou as nossas doenças. Enfermidades e doenças, enfermidades e dores. Presta atenção nisso. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe ou que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, como diz aqui o texto, nós o reputamos por ferido, afligido, castigado por Deus. Nós precisamos entender qual o propósito da cruz. Jesus, ele levou sobre si não só as nossas doenças físicas, mas todas as nossas dores, inclusive as dores emocionais, as doenças da alma. Ele foi ferido, ele foi moído por causa de nós. E por causa dessa dor que ele passou, nós temos esse acesso e esse direito à cura, não somente a cura física, mas a cura das nossas emoções. Então, nós precisamos entender que Jesus já levou sobre si as nossas doenças, já levou sobre si as nossas enfermidades, inclusive a ansiedade, inclusive a depressão, ele já levou sobre ele. Então, uma coisa que a gente precisa ter cuidado nesse processo aqui que nós estamos estudando sobre como vencer esse mal tão terrível chamado ansiedade, uma das coisas é ter cuidado com o que nós estamos ouvindo. Quantas vezes as pessoas procuram médicos, terapeutas e elas ouvem: olha, isso aí não tem cura, não tem jeito. Você vai fazer um tratamento para aprender a conviver com isso. E eu não estou aqui para falar mal da ciência, das terapias, eu não estou aqui para falar sobre isso, porque não é essa a base do nosso estudo. A base do nosso estudo é a palavra de Deus, a palavra imutável. A palavra que é, que era e que será. A palavra que nós estamos andando sobre ela há milhares de anos e tudo tem se cumprido conforme está escrito. Então, essa palavra imutável, ela nos traz resultados que muitas vezes nós não vemos na ciência, naqueles que se julgam ser mais conhecedores e sabedores de tudo. Uma coisa que eu falei na aula agora há pouco é que eu tenho observado nos últimos dias alguns podcasts, algumas entrevistas de pessoas que eu respeito da área da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise. E eu tenho visto algo assim muito ruim, muito perigoso, de pessoas dessa área desdenhando da igreja, desdenhando da fé, desdenhando de algo que traz resultados que não são fictícios, são resultados reais. E eu vi essa semana uma pessoa que eu respeito muito na área da psicologia dizendo assim: quando você tiver com problemas, jamais procure um pastor. Jamais, pastor não vai resolver. E eu fico pensando o que está por trás dessa fala. Qual é o medo dessas pessoas? Qual é o medo? E eu sei qual é. Eu sei qual é o medo.
A igreja, na verdade, não são só os pastores, a igreja, ela sempre foi odiada, porque a igreja, ela tem um poder que foi dado por Deus a ela para resolver questões que ninguém pode resolver. Por exemplo, eu ouvi uma psiquiatra, uma grande psiquiatra, ela contando sobre uma das suas pacientes, dentre tantas que ela tratou, e ela disse, infelizmente eu não consegui evitar, essa pessoa tirou a própria vida, né? Vamos dizer assim, essa pessoa tirou a própria vida e eu não consegui evitar. E ela dizendo assim, infelizmente, quando a pessoa tem essa tendência, acabou e ela vai fazer. Só que aí eu vejo na igreja, e vou falar da nossa igreja, mas, meu Deus, essas histórias se repetem. Pessoas que dizem assim, eu vou entrar na igreja como a minha última porta e depois eu vou tirar minha vida. E essas pessoas entram na igreja e uma palavra que sai do altar entra no coração daquela pessoa e tira completamente aquela vontade de desistir. E aquela pessoa entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração dessa pessoa e aquelas intenções de acabar com tudo, elas vão desaparecendo. Como é que alguém pode desdenhar de algo tão concreto, tão real? Uma pessoa que é da ciência diz, eu não consegui resolver. Mas um pastor com uma palavra do altar, não porque o pastor é alguma coisa, mas é o que está sobre a vida do pastor. É o poder que está na igreja. Então, me preocupa muito esse tipo de fala, porque é interessante. Nós, pastores, nós não ficamos falando mal da ciência e dizendo, olha, não ouve o médico, não faz isso, pelo contrário. Agora é fácil para os cientistas, os especialistas, meterem o dedo na cara e dizer, não vá para o pastor. Quem é você para dizer para alguém não procurar um pastor? Deixa eu dizer para você, nós conseguimos resolver num gabinete pastoral problemas que muitas vezes 10, 20, 30 anos de terapia não conseguem. Isso não faz a terapia ser ruim. E eu não sou contra a terapia, eu estou dizendo que aquilo que nós ministramos sobre a vida das pessoas é muito poderoso. E nós temos o resultado para mostrar. Pessoas fazem anos e anos e anos de tratamento para abandonar o vício de alcoolismo, de cigarro, de droga, de remédio. E essas pessoas chegam na igreja e elas são libertas não pelo pastor. Elas são libertas pelo poder de Deus. Elas são libertas pelo sangue de Jesus. Então eu acho muito perigoso quando um fica querendo entrar na arena do outro. Quando gente que não sabe nada de Bíblia quer falar de Bíblia. Quando gente que não sabe nada sobre Deus quer dizer que pastor não entende de nada da mente. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia, ela fala sobre as doenças físicas, mas ela fala também das dores emocionais. É interessante, eu sempre falo isso e me chama a atenção, como é muito separadinho na Bíblia quando se fala da questão física, das questões do corpo e das questões da alma. Quando as pessoas estão aflitas na sua alma, é interessante, o salmista ele não diz assim, que o meu espírito descanse, que o meu espírito que está agitado, ele tenha descanso. Não, ele diz assim, minha alma, por que você está abatida? Descansa, espera em Deus. A Bíblia fala de questões da alma. Pastores, eles não cuidam do espírito, nem do corpo. Eles cuidam da alma. Então, as doenças emocionais, elas se processam na alma. É dessa alma que nós cuidamos. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Talvez você esteja agora vivendo um problema de ansiedade, de depressão, seja lá o que for. E quantas vezes você já ouviu, não tem cura, não tem jeito, você tem que conviver. Eu quero dizer para você, não acredite nisso. Mesmo que você esteja agora no auge dessa crise, no auge do problema, Jesus já levou não só enfermidades, mas as nossas dores. Ele levou sobre si. Ele foi moído por isso. É muito perigoso quando você acredita em palavras de homens limitados. Ô, gente, olha, a ciência é boa. Os médicos, eles salvam vidas todos os dias. Existem terapias que estão ajudando milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas eles são limitados. É interessante que a ciência, ela diz uma coisa hoje.
Olha, hoje tu vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, amanhã você vai fazer aquilo outro. Todo dia a ciência ela vai mudando, vai avançando, ela vai se corrigindo. A Bíblia não, ela é o que é. Tudo que está escrito já foi, é e será. Não há mudança. Tanto que o livro de Apocalipse termina com uma grande advertência, que ninguém pode acrescentar nem tirar nada desse livro, porque ele já é perfeito. Ele é a revelação de Deus. Então eu não posso colocar a ciência acima da palavra. Isso para quem tem fé. Volto a dizer. Lembra lá da primeira aula? Qual é a nossa base desse estudo? A nossa base desse estudo não é a ciência. Não é. Porque nem a ciência se entende. É interessante que há 2 anos a ciência disse um monte de coisa acerca do grande problema que nós vivemos mundialmente, que eu nem posso falar aqui muita coisa. A ciência falou um monte de coisa. Você tem que fazer isso, tomar aquilo, não tomar isso, fazer aquilo. Agora, passados pouquíssimo tempo, a ciência agora está se desdizendo. A ciência agora está dizendo tudo que ela disse para não fazer, ela está mandando fazer. E tudo que ela disse para fazer, ela está dizendo que errou. Então, em quem eu vou acreditar? Então, muito cuidado com essas palavras que você ouve. Não tem cura, não tem jeito, realmente. Para a medicina, para a ciência, para as terapias, para a psicologia, para a psicanálise, para a psiquiatria, realmente eles são limitados. A maioria das doenças das emoções, elas são, na verdade, uma resposta para uma pergunta que eles não sabem responder. Eu sei que ficou meio confuso, mas é isso mesmo. Como eles não têm a resposta, então eles inventam uma resposta qualquer para essa pergunta, por que eu me sinto assim, por que eu estou assim. E muitas vezes a resposta é um medicamento, muitas vezes a resposta é uma terapia paliativa, quando a palavra de Deus ela vem dizendo que há cura, que há solução. Jesus ele não vai dar tratamentos paliativos, ele não vai dar tratamentos que sejam apenas terapêuticos, momentâneos. Ele não quer resolver apenas sintomas, mas ele resolve a causa. Isaías 53, ele já levou enfermidades e dores. Não é só a enfermidade física, ele levou a dor, a angústia, ele levou tudo. Ele foi moído por isso. Nele nós já temos esse acesso à cura. Então quando alguém disser, mesmo que você tenha um diagnóstico, olha, eu estou de repente com uma doença física. O médico disse que não tem mais jeito para mim. Mas eu vou crer até o fim que em Cristo Jesus eu posso ser curado. E tantas pessoas que acreditaram e não foram curadas, eu vou crer até o fim. Essa é uma decisão que faz toda a diferença. Quantas pessoas estão hoje desfrutando de uma vida abundante, de uma vida de cura, porque elas decidiram acreditar que a última palavra vem de Deus. E Deus reverteu aquele diagnóstico, Deus reverteu aquela situação. E como eu já falei aqui em aulas anteriores, muitas vezes Deus usa a própria medicina para curar. Então entenda, cuidado, muito cuidado. Se você está no caminho para vencer a ansiedade, se você quer se libertar disso, primeira coisa, proteja seus ouvidos, cuidado com essas palavras. Você está ouvindo pessoas limitadas, os homens são limitados. E é muito interessante, que é uma coisa que eu observo em todas as áreas, todas as profissões, todas as especialidades. É muito interessante. A pessoa, ela só conhece até um ponto, então ela tira de você a possibilidade de ir além. Então, o médico, por exemplo, ele estudou que aquela enfermidade não tem jeito, chegou naquele ponto, não tem jeito. Então, o que é que ele diz? Olha, eu só posso ir até aqui, não tem jeito, vá para casa, acabou. Mas tem um ponto da fé, tem um ponto do sobrenatural que ele desconhece. Tem um ponto que ele é totalmente leigo acerca disso. Então, por mais especialista que seja a pessoa, ela é limitada. Você vê, interessante, até com relação a coisas básicas. Por exemplo, os mecânicos, né? Os mecânicos que trabalham com automóveis, eles são limitados. Existem mecânicos que só entendem de carros populares, carros menores. Quando se trata de carro grande, um carro a diesel, uma caminhonete, aí já é com outro especialista. Sabe o que é que eu vejo? Muitas vezes,
Pessoas limitadas querendo entrar numa arena que não é delas. Quando eu vejo um psicólogo dizendo assim, não procura o pastor que ele não sabe de nada. Quem é você para dizer que o pastor não sabe de nada? Você não sabe se o pastor também é um psicólogo. Você não sabe também se o pastor é um psiquiatra. Você não sabe também se o pastor é um psicanalista. Quem disse a você que o pastor não sabe? Realmente, existem pastores que são leigos com relação a questões da mente, questões emocionais. Agora, quem é você para dizer não procure? Você está colocando todo mundo num bolo. Porque nós, pastores, não dizemos assim, nós não colocamos todos os terapeutas num bolo. Sabe o que é que a gente diz? Eu, por exemplo, eu digo assim, cuidado. Cuidado com o terapeuta que você vai procurar. Porque se você procurar um que está pior que você vai encontrar problema e não solução. Eu digo isso, mas eu não digo que é ruim a psiquiatria, a psicologia, eu não faço isso. Agora, por que essas pessoas que se julgam tão conhecedoras, elas botam todos os pastores no mesmo bolo, como se os pastores fossem um bando de idiota que não conhece de nada? As pessoas estão muito enganadas. Os pastores, a maioria dos pastores, eles sabem muito bem. E tem uma coisa, os pastores, eles têm o que a ciência não tem, que é o acesso ao sobrenatural, é o acesso ao espiritual, é o acesso a um plano que a medicina não conhece. É o acesso que a ciência não conhece. Então não me venha dizer o que pode, o que não pode, não venha meter o dedo na cara e dar conselhos para pessoas que estão desesperadas, porque ai desse mundo, se não fossem as igrejas, ai das pessoas, se não fossem os pastores, que são aqueles que abraçam, são aqueles que cuidam de algo que ninguém pode cuidar, que é a alma. Para cuidar da alma tem que ter unção para isso. A Bíblia diz, os pastores, eles cuidam das almas, porque eles vão dar conta delas. Esse é um perigo muito grande. Quando você ouve determinadas coisas, e quando eu ouvi essa fala dessa psicóloga dizer, não procure pastores. Porque ela poderia dizer, cuidado, cuidado quando você for procurar um pastor, nem todo pastor. Aí eu concordaria, verdade, verdade. Eu concordaria se ela dissesse assim, olha, cuidado, quando você for buscar uma ajuda espiritual, não é todo mundo que tem esse conhecimento, concordo. Agora dizer, não procure igreja, não procure pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. O trabalho que a igreja tem feito ao longo dos anos não se pode comparar a nenhum tipo de tratamento terapêutico. O tanto de gente que já foi liberta de diversos males físicos, psíquicos, emocionais, você não faz ideia. Na igreja. Muitas vezes com uma palavra, uma mensagem, um aconselhamento pastoral. Então, cuidado com o que você ouve, principalmente na internet, nesses podcasts, porque nós temos uma mania, né, de acreditar e de a gente dá muita credibilidade a um diploma, né, como se o diploma daquela pessoa desse uma carta de autorização para ela falar sobre tudo. E eu me lembro de um professor muito sábio que eu tive. Eu tive um professor de sociologia que ele era fantástico, não era cristão. E eu amei esse professor porque ele era muito ciente daquilo que ele estava ensinando. E olha, era de sociologia, né? Que geralmente tem umas ideologias estranhas, mas era um cara muito consciente, foi um excelente professor. E uma coisa que ele disse, olha, ninguém sabe tudo não. Não é porque o cara tem um diploma de doutorado que ele tem autoridade para falar sobre tudo. Aí ele disse um exemplo de um amigo. Ele disse, eu tenho um amigo que ele é doutor em camarão. Ele é doutor, ele tem um doutorado em camarão. Ele entende tudo do camarão. Mas é só sobre o camarão. Não é porque ele é um doutor que ele pode falar sobre tudo. E eu achei isso fantástico, porque eu vejo psicólogos querendo falar o que a igreja deve ou não fazer. Querendo se meter na área dos pastores, sem saber de nada da Bíblia, de nada do ministério pastoral. Você é doutor das suas coisas, dos seus estudos. Não se meta naquilo que você não conhece. Você não conhece nada de Bíblia. Você não conhece nada da prática pastoral, do dia a dia pastoral, para você dizer isso aqui não serve, isso não serve. É mesmo. Então, esse é o problema. Nós precisamos ter cuidado, porque quando a gente acredita no que pessoas limitadas dizem, nós, ao invés de conseguirmos a libertação, nós vivemos atolados naquele problema. Então, quer vencer a ansiedade? Primeira coisa,
Não acredite que o seu problema não tem jeito, não tem cura. Tem sim. Eu concordo, olha, a medicina não resolve, as terapias não resolvem, eles podem dizer o que quiserem, apesar de que bons terapeutas vão dizer, olha, nós vamos resolver essa situação. Mas a palavra de Deus diz que tudo tem jeito, não existe nada impossível para Deus e não só para Deus, tudo é possível ao que crê. Isso é maravilhoso. E o segundo ponto, o segundo aspecto dessa questão das palavras é cuidado com o que você fala. Isso está intimamente ligado a essa primeira questão. Por exemplo, eu atendo pessoas que chegam no gabinete pastoral e elas dizem assim, porque eu tenho tal problema, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. Primeira coisa que nós pastores falamos, nós ensinamos pela palavra, dentro daquilo que nós falamos aqui de Provérbios, comece a profetizar diferente. Pare de dizer eu tenho ansiedade. Você pode até estar vivendo esse momento. Talvez você esteja numa crise nesse momento, mas comece a profetizar cura e libertação sobre a sua vida. Lembra que nós lemos aqui o primeiro versículo de Provérbios 14:15? Ele diz que só os tolos acreditam em tudo que ouvem, mas o sábio ele analisa. Eu volto lá para a questão dos ouvidos. Quando uma pessoa fala isso aqui não tem jeito, não dê crédito de cara. Analise. Peraí, quem está falando tem autoridade para dizer isso? Quem está falando sabe todos os aspectos dessa questão? Não. Então analise. E aí essa questão de falar, de profetizar. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 até o 29, tem a história da famosa mulher do fluxo de sangue. Essa é uma história interessante porque a Bíblia diz que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Ela tinha uma enfermidade física, um sangramento, uma hemorragia. E durante 12 anos essa mulher sangrou e nada resolveu. Nada resolveu. E o texto faz questão de dizer, ela gastou tudo que tinha com os médicos. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e essa mulher ela fez algo que nós precisamos aprender a fazer quando estivermos diante de problemas, sejam eles físicos ou emocionais ou espirituais. Essa mulher saiu da casa dela profetizando na mente dela, com as palavras que saíam de sua boca, ela começou a dizer, se eu somente tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Durante o seu trajeto, ela já foi profetizando. Eu só preciso tocar nele e eu vou ser curada. Ela estava doente, ela não é uma negacionista. Porque às vezes, quando a gente diz assim, olha, não diga que você está doente, está negando. Não. O problema existe, ele está aqui, ele é real, eu estou com um diagnóstico, ou eu estou sentindo essa dor no meu corpo, na minha alma, estou sentindo, ok. Mas ele levou sobre si as minhas dores. Se eu tocar nele, eu serei curada. E essa mulher, ela é curada milagrosamente quando ela toca em Jesus, mas essa cura não se deu apenas naquele momento. Essa mulher, ela começou a cura nas suas emoções. Ela começou a profetizar enquanto ela caminhava. Você sabe por que muita gente não consegue se libertar de certas dores, de certos problemas? Porque elas vivem profetizando que aquele problema lhes pertence. Quando a pessoa diz assim, eu tenho ansiedade, você não faz ideia do quanto isso é poderoso de forma negativa na sua vida. Quando você diz assim, eu sou doente, eu tenho esse problema, é como se aquela doença ela te agarrasse. Porque é o poder da morte e da vida. Você está profetizando morte. Você está profetizando uma doença. Você está dizendo, eu tenho. Enquanto a palavra está dizendo que você tem que profetizar a cura. Você tem que dizer, pelas suas pisaduras eu já fui. Interessante que é no passado. Eu já fui curado, ele já levou. Tudo está no passado, já aconteceu. Eu só preciso, como disse o apóstolo Paulo, ele disse que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. A gente só precisa acessar, está tudo lá. Talvez esse momento é o momento que eu estou vivendo a minha dor, a minha angústia, a minha ansiedade, mas eu já tenho direito, está lá, eu só tenho que acessar. Existe um caminho para isso. Então, mesmo que você esteja nesse momento vivendo uma doença, quer seja física ou emocional, comece a profetizar como essa mulher. Eu vou ser curado.
eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Então é muito importante porque começa pela palavra. Começa pelas palavras que você libera. Essa tua cura começa a partir dessa profecia que vai sair da sua boca. Olha, realmente está doendo, mas eu sei que ele vai me curar. Eu sei que é passageiro. Vou fazer. Precisa fazer um tratamento? Vou fazer. Precisa fazer uma terapia? Vou fazer. Seja o que for, eu vou fazer. Eu vou cumprir todo o processo. Mas eu sei que eu vou ser curado. Jesus, ele já levou. Isso aqui tem algo para me ensinar e eu vou passar por isso. É isso que nós precisamos entender, aprender para que essa cura seja real. Então, cuidado com o que você fala. Olha, eu estou. Não diga eu tenho ou eu sou. Eu tenho ansiedade, eu sou depressivo, sou depressiva. Não, diga, olha, eu estou vivendo um momento de ansiedade, mas eu já estou no caminho da cura. Jesus vai me curar. Olha, eu estou passando por um momento de depressão, mas eu vou sair dessa. Eu vou ser curado. Eu vou sair desse fundo do poço. Comece a profetizar. Ainda que você não tenha fé suficiente, porque tem momentos que a gente está como os discípulos, né? Senhor, aumenta-nos a fé. Existem momentos que a nossa fé está abalada. E lembre-se que desde o início eu tenho falado isso. Que a ansiedade, o cerne da ansiedade é realmente essa fé abalada. Nossas estruturas, por alguma razão, como nós vimos na aula de hoje, uma dor, algo muito sério, abala nossas estruturas. Ninguém é forte o suficiente. Porém, nós precisamos profetizar não pelo que a gente está vendo ou sentindo, mas profetizar o que a Bíblia diz. Então, eu espero que essa aula de hoje, tão importante, ela possa edificar você e te conduzir por esse caminho de libertação e de cura, não só da ansiedade, mas de qualquer problema, doença, enfermidade da sua alma ou do seu corpo físico. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.